Então, nós pedimos no exercício que vocês colocassem o botão de excluir e ao clicar no excluir, esse cálculo tem que ser atualizado. Tá? Então, com os recursos que nós temos, nós não conhecemos nada sobre vetores, nada sobre loops, nós só conhecemos if, else, soma de variáveis. Só isso nós conhecemos. É possível resolver essa questão ou não? Então nós temos que fazer algumas perguntas para nós mesmos, se isso é possível ou não. Tá? E não é porque talvez a gente pode achar que não seja possível, que também não é. Beleza? Então você sempre tem que questionar para ver se o que dá para ser feito. E tentar esgotar as possibilidades. Então, por exemplo, nós temos aqui ó, o maior, o menor e a média. Vamos supor, o usuário foi digitando, né? Vamos até colocar aqui uma listinha de números que ele digitou. Tá, números. Ele digitou aqui, ó, 1900. Depois digitou 1910. Dois números. Aí depois digitou 1905. Beleza. Nessa condição, tem três caras na minha tela. Eu tenho três caras na tela, né? Três números digitados na tela. Então, deixa eu só remover para cá, para ficar mais próximo aqui. Eu tenho três números digitados na tela. Vou até pôr aqui, ó, números. Aqui. 3 anos digitados na minha tela. Qual que é o maior nessa condição? Qual que é o menor? Qual que é a média? Certo? Vocês estão certo que a média é essa, 1905? Então, faz o cálculo aqui, ó. 1910 mais 1900 mais 1905 dividido por 3 deu 1905. Cadê? Essa é a média, tá? Qual é o problema que nós queremos resolver? Você tem que fazer isso aqui para você descobrir. Esse é o raciocínio que você tem que ter. O que eu quero resolver? Eu quero resolver o seguinte: se o usuário vier aqui e apagar esse número, 1910, ele quer excluir. Eu vou pintar esse cara aqui de vermelho. Nem sei como que pinta aqui. Tá, mas eu não vou perder o foco aqui. Depois eu descubro como que pinta. Quer dizer, tem uma opçãozinha de rose aqui. Bom, essa aqui é para outra coisa. Então eu vou diminuir a fonte. Não, diminuir todo mundo. Bom, vou deixar eu aprender essa ferramenta do dia. Tá? Eu quero excluir esse cara. Então eu quero vir aqui e apagar ele. Tá aqui, ó. O número que eu quero excluir é o quê? É o 1900. Eu quero excluir ele. Esse é o cara que eu quero excluir. Foi para um canto que eu quero excluir ele. Na tela só vai ficar esse aqui, ó, né? O que tem que acontecer com essas variáveis? Elas têm que ser modificadas, não tem? Então, como que eu vou chegar nesses novos números agora? Que número que eu tenho? Qual que é o maior número agora? Eu só tenho dois caras para comparar. Qual que é o maior número? 1910 é o maior. E qual que é o menor? 1905. Passou a ser o menor. E qual que é a média? Hã? Quantos números eu tenho agora aqui? Eu tenho 2, né? Qual que é a média entre 1905, 1910, certo? Dividido por 2. 1950, né? Então 1907. Como que eu faço para atualizar esses números com essa exclusão? O que eu fiz agora? O que eu fiz para descobrir, para poder calcular esses números aqui? Eu somei esses dois números. Primeiro, eu olhei para esses dois números que já estavam ali e refiz os cálculos. Certo? Então, o que eu precisei fazer para atualizar esses valores na tela? Eu precisei olhar para os existentes que sobraram para eu conseguir atualizar os meus números. Essa foi o algoritmo básico que eu fiz. Eu olhei para aqueles que sobraram, olhei para os dois, vi qual que era o menor, qual que era o maior, somei os dois e dividi por 2 e cheguei na média. Eu olhei para esse cara aqui, ó. Levando isso aqui para o nosso problema.
Quem que é aquela coluna ali de números? É a minha lista que está na tela. Ou seja, eu caí naquele primeiro problema que é, putz, eu vou ter que olhar dentro da minha lista para descobrir os caras. Né? Com os recursos que nós temos, eu tenho que olhar dentro da minha lista para descobrir os caras. Então, olhar dentro da minha lista, volta naquele problema de ter que percorrer aquela coleção, lembra? Do Node Childs, posição 0, inner ticket, quebrar string e pá. É aquele problema difícil. Lembra disso? Logo no começo, acho que lá no primeiro vídeo eu falei sobre isso. Então, olhar para esses números agora não é uma solução boa, porque existem recursos legais para fazer isso e nós não temos esses recursos ainda, que são os loops, que eu vou ensinar para vocês. Percorrer loops, tá? Usar loops. E percorrer vetores, que eu não ensinei ainda. Nós não conhecemos isso. Eu sei que tem, por isso que eu estou dando uma prévia lá, eu estou dando uma antecipação para vocês. Mas nós não sabemos, tá? Com o que nós sabemos, if, else, variáveis, dá para resolver esse problema? Aí a pergunta que você tem que fazer é, eu consigo chegar nesses números? A pergunta é, eu consigo chegar nesses números aqui sem olhar para esse cara, apenas olhando para o excluir? Essa aqui é a pergunta. Com o 1900, que é o único número que eu tenho, no ato da exclusão, quando o cara clicar no botão excluir, eu consigo pegar esse número aqui. Porque eu vou identificar na hora que excluir quem é o que ele quer excluir. Eu consigo ler esse número aqui. Eu consigo, só com o 1900, sem esses outros dois aqui, só com o 1900, chegar nesses números? Se só com o 1900 você conseguir chegar nesses números, qual é o maior? Qual é o menor? E qual é a média? Você, na verdade, tem o quê? Você tem o 1900 e você já tem o maior e o menor anterior, né? Você tinha os anteriores, só com os dados anteriores, né? De maior, de menor, de média. Tipo assim, com excluir, com... Vamos colocar assim, desde o começo, de novo, olha só, desde o começo. Desde o comecinho, estava assim, né? E o 1915, é isso? Não, 1900, vamos desde o começo. 1900, 1905 e 1910, desde o começo. Tá assim o valor que está armazenado na memória, no momento, certo? Os números são esses. Esse é o maior, esse é o menor e esse é a média. A média é isso aqui, na verdade, né? Isso aqui, né? Então, peraí. Tá bom, tá aqui, ó. Os olhos dois aqui, ó. Ele digitou 1900, o menor é 1900. Ele digitou isso aqui, ó. Ele digitou esses três. 1900, 1910 e 1905. Digitou esses três. Qual que é o maior? 1910. Qual que é o menor? 1900. Qual que é a média? 1905. Pronto. É o que ele digitou e é o valor das variáveis aqui. Aí ele vem e fala assim, agora eu quero excluir. Aí nós temos o que ele quer excluir. O número que ele quer excluir, que é esse aqui. 1900. Certo? Esse cara aqui vai sair da jogada. E vai cair para cá. Vou excluir. Com o excluir, com o 1900 e com os números que eu tenho nesse momento, eu consigo chegar num novo maior, que é 1910, num novo menor, que é 1905, e numa nova média, que é 1907,5. Eu consigo chegar nesses números, eu consigo chegar, 1907. Eu consigo chegar nesses números a partir do 1900 e dos números que eu já tinha armazenado antes da exclusão? Essa é a pergunta. Se você conseguir chegar, você não precisa percorrer esses números aqui. Se você consegue fazer o caminho inverso, então você consegue, por meio de fórmula matemática, atualizar esses números utilizando os que você já tem armazenado e com o que você quer excluir. Você chegar nesse resultado. Então, essa seria uma possível solução sem você ter que olhar para a lista que já está na tela. Essa que é a solução. Aí eu pergunto para vocês, tem solução ou não? Eu não posso dizer que tem e que não tem sem analisar a situação. Eu quero que você raciocine. Isso é mais uma questão matemática. Já não é mais uma questão de JavaScript.
Já não é mais uma questão de programação. Por isso que quando você vai fazer um curso de programação, você vai para a faculdade, as primeiras coisas que você aprende na faculdade são aulas de matemática. E as pessoas acham, não, mas matemática não tem nada a ver, eu quero aprender com HTML, CSS. Realmente, isso é extremamente importante. Mas saber matemática te ajuda em muitas questões de programação. Tá? Te ajuda. Por exemplo, essa questão agora, já uma pessoa que manja de matemática, vai falar, não, peraí, deixa eu olhar aqui e tal, fazer uma operação, já vai começar a encontrar. Procurar uma fórmula para chegar nesse resultado. Vocês viram que nós paramos num problema matemático e não num problema de programação. Via matemática, eu consigo chegar nesses números. Com esse número aqui, ó, com 1900, e com esses números que eu tenho, eu consigo chegar nos números novos? Nós temos que descobrir. Então aqui tem um ponto de interrogação. E eu quero que vocês pensem e analisem. Tá? Enquanto isso, eu vou ensinar, agora nos próximos capítulos, como utilizar os loops. Tá? Vetores e loops para a gente resolver esse problema de uma outra forma. Então eu não vou dizer nem que não é possível e nem que é possível, porque nós caímos num problema matemático. Tá? O que eu dei para você? O caminho. Qual é o raciocínio que você chega, que você tem que ter para chegar até a esse ponto que eu coloquei aqui para vocês? Eu conduzi você até aqui, para você pensar. Tá? Então eu sugiro que você chegue em casa, pega os númerozinhos, começa a pegar esse, fazer operações matemáticas com esses outros e tenta descobrir, eu consegui chegar. Se você chegou na resposta, a gente vai lá e atualiza o nosso programa para ele fazer esse cálculo, chegar nos resultados, sem a gente precisar percorrer esses números e recalcular tudo novamente. Tá bom? Só com fórmulas matemáticas. Tá? Então não vou dizer que não é possível e nem que é possível. Depende dessa pergunta aqui. Entenderam como eu cheguei no raciocínio? E é isso que eu queria que vocês chegassem. No raciocínio. A minha aula aqui não é a de matemática. É a do raciocínio lógico para te conduzir até o ponto onde você vai resolver o problema. Tá? Então, sem vetores e sem loops, você teria que descobrir um jeito de fazer essas operações inversas e chegar no resultado. Tá bom?